Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e o que eu vou falar hoje é sobre espiritualidade, despertar espiritual e o transtorno bipolar, assim como outros transtornos mentais. Eu gostaria então de falar um pouquinho sobre o que é o despertar espiritual, que muitas vezes pode ser entendido como que fazem a diferença entre despertar espiritual e transtorno mental. Há momentos que existe o despertar espiritual e há momentos que existe o transtorno mental, quase nunca juntando as duas coisas ao mesmo tempo. O que na verdade é possível. É possível tu ter o despertar espiritual e ao mesmo tempo você ter o transtorno mental. Mas o que seria o despertar espiritual? O que faz sentido nisso? Parece uma coisa muito parece uma coisa esotérica, uma coisa que provavelmente não vai fazer sentido para muitas pessoas que talvez sejam muito apegadas a alguma religião. O despertar espiritual significa quando você muda o seu paradigma, a forma como você enxerga o mundo muda, e então daquela forma você se dá conta de que talvez você não seja aquilo que sempre pensou ser, talvez você se dê conta que tenha perdido um grande tempo da sua vida fazendo coisas que não adicionaram nada à sua vida de fato. Então esse é o despertar espiritual. Por exemplo, você durante toda a sua vida pensou, eu sou um torcedor de um jogador de um torcedor de um time de futebol. Eu me identifico como essa pessoa que é torcedora de um time de futebol. De repente acontece alguma coisa na tua vida que te leva a crer que esse time de futebol, todo esse fanatismo que você tinha por esse time de futebol é uma coisa que não adicionava nada para a tua vida. É quando você tem o despertar. Mas o despertar às vezes ele pode ser bem abrupto. No caso da doença mental, do meu caso, falando, foi quando começou a emergir vários traumas na minha vida. Começaram a emergir os traumas e eu comecei a ficar fora do controle, comecei a não pude digerir tudo aquilo, novas informações que eu estava absorvendo sobre espiritualidade estavam começando a fazer sentido para mim. Então imagina, eu tinha uma mente muito ateia, eu não acreditava em Deus e de repente eu começo a acreditar, eu começo a ver, Deus agora faz sentido para mim, e agora? Mas se Deus faz sentido, será que é aquele Deus de certas religiões que colocam Deus como um outro homenzinho? Ou seria um Deus que representa o universo inteiro? Ou seria um Deus que não tem forma nenhuma? Ou seria um Deus que está em todos os lugares? Qual seria esse Deus? Que Deus é esse para mim? É onde começa a ter que refletir e saber como que eu encontro essas respostas. E as respostas elas estariam no mundo externo? Não necessariamente poderiam estar dentro de mim. É aí onde começa uma grande investigação. É aí onde o despertar espiritual para mim, em relação à minha primeira crise, teve muito relação com Deus também. Eu não sabia o que era Deus. Eu estava começando a crer em Deus. Eu não acreditava antes. Eu era o que eu chamava de agnóstico. Eu não sabia se acreditava ou se não acreditava. Às vezes não acreditava. Às vezes ficava em dúvida. Mas sempre pendia ao não acreditar. Eu sempre acreditava muito no paradigma científico. Tudo tem que ser comprovado através da ciência. Tudo ali, tintim por tintim, no aspecto científico, deve ser comprovado. Que é o paradigma da maior parte das pessoas, não tem nada de errado com isso. A maior parte das pessoas acredita que as coisas devem ser assim. Que se você quer que algo seja validado, ele precisa ser comprovado cientificamente. E está errado? Não está errado. Só seria um problema se tu acreditasse apenas nisso. Eu penso que se você colocasse isso como uma verdade absoluta. Ciência é verdade absoluta, paradigma científico materialista é a verdade absoluta. Então, se você pensar nisso como uma verdade absoluta, seria uma espécie de fundamentalismo. Esse, então, é um dos riscos que eu também corria com esse fundamentalismo, Ele também passava na minha cabeça quando eu estava no surto psicótico, no meu primeiro surto psicótico em 2015, que é quando eu considerei que foi meu primeiro despertar espiritual.
foi quando eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente pela primeira vez. Então, é muito importante saber o que é despertar espiritual, que é quando o teu paradigma muda. Alguma coisa do teu paradigma vai mudar. Eu comecei a me conectar mais com os meus sentimentos. Eu vi, opa, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu posso chorar. Eu posso chorar. Ah, antigamente, homem chorar? Isso não. O Luiz Paulo, antes do primeiro surto psicótico, era um Luiz Paulo que não chorava. Era um Luiz Paulo que achava isso algo extremamente estranho. Já hoje, eu fico assim, é uma coisa natural, tu precisa fazer isso para superar certas partes da tua vida. Não significa chorar o tempo todo. Mas se for o caso, chore o tempo todo. Mas significa chorar de uma forma a encontrar os benefícios ou de uma forma a estar fazendo aquilo de forma natural, porque é da tua natureza. É da natureza humana chorar, por exemplo. É uma mudança de paradigma que vem junto com o despertar espiritual. Aí, às vezes ficam pensando, despertar espiritual é só coisinha é só coisinha lá da espiritualidade do pessoal da nova era. Não, despertar espiritual eu acho que pode ser utilizado até mesmo em religiões, podem tirar benefício desse conhecimento. Não precisa ser necessariamente apenas aquelas religiões que puxam conhecimento de várias outras religiões, como a Nova Era. Eu não conheço muito disso, mas eu sei que a Nova Era faz algumas coisas do tipo, mas não precisa só eles tirarem benefícios do despertar espiritual. A gente pessoas que têm religiões também podem tirar benefícios em ter esse conhecimento. E daí, eu, como uma pessoa com transtorno bipolar, é muito conhecido, tem um trabalho de Stanislav Grof, que ele fala sobre o despertar espiritual para as pessoas que também têm transtorno mental. Parece que o trabalho evoluiu, corrijam-me se eu estiver errado, mas parece que antigamente era separado o que é despertar espiritual e o que é transtorno mental. Ou é despertar espiritual ou é transtorno mental. E hoje em dia está juntando mais esse tipo de trabalho. Então, buscando saber que, por exemplo, uma pessoa que teve um transtorno mental, que tem um transtorno mental, no caso, também pode ter um despertar espiritual. Seria meio estranho, até mesmo, se a gente parar para pensar que uma pessoa que tem transtorno mental não possa ter um despertar espiritual. Seria assim, como, parando para pensar, Deus escolhe quem vai ter ou quem não vai ter, seja lá qual Deus você acredite, como você acredite em Deus, mas Deus escolheria, ou o universo funcionaria de uma forma onde uns podem ter e outros podem não ter, seja essa pessoa tenha transtorno mental ou não. É uma coisa a se pensar, uma coisa muito importante a se pensar. Então, isso é despertar espiritual. Eu já tinha feito um vídeo sobre esse tema antes, e esse vídeo era sobre também despertar espiritual. Eu contava sobre a minha história. Eu contei um pouquinho sobre a minha história, então esse é um segmento do meu vídeo antigo, né? Querendo explicar mais, dando maior continuidade sobre o que é despertar espiritual dentro do transtorno mental. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender, a gente tem que ser humilde. Não adianta dizer que a ciência é a verdade absoluta, ou não adianta dizer que a gente não tem nada para aprender com a espiritualidade. E também não pode ser uma pessoa espiritualizada ou uma pessoa que tem uma prática espiritual e ao mesmo tempo negar a ciência 100%, porque também não é sábio fazer isso. Então era isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!